Terça-feira, você sabe, nós não tivemos na semana passada por conta do feriado, mas terça-feira é o dia do nosso quadro Bike no Sofá aqui no Placar na Web. Chegou em Francisco Beltrão a Abrazac. A Abrazac é uma loja especializada em discos diamantados, trabalha com produtos para marmoraria, porcelanataria e construção civil. Se você precisa de brocas, discos, lixas para concreto, mármore, granito e porcelanato, você encontra na Abrazac. Cola para porcelanato e mármore também tem na Abrazac. Trabalha com nivelador clipe e cunhas para porcelanato. Ferramentas em geral, martelo, alicate, chaves, tudo isso na rua Paraíba, bairro Vila Nova, aqui em Francisco Beltrão, na mesma rua da Iraci Bolos. O número do WhatsApp é o 99902-7325, 99902-7325. O telefone está na tela. A Abrazac fica aqui em Francisco Beltrão. Você ainda não conhece a Sony Bike Shop? Você está perdendo e muito, porque o nosso amigo Alessandro dá realmente uma assessoria para você que quer comprar uma bicicleta, independente da finalidade, né? Se for somente para uma prática esportiva, se for para ser o seu veículo do dia a dia, a Sony Bike Shop está preparada para lhe atender da melhor forma possível. Representante oficial das bicicletas de alto padrão Soul, TSW, Absolute e Redstone. Não perca mais tempo e vá direto na Sony Bike Shop. Lá você também encontra tudo que você precisa de peças e acessórios para sua pedalada. Estragou a bike? Leva, independente da marca, leva para o Alessandro lá na Sony Bike Shop, que fica próximo do sinaleiro do bairro Alvorada, aqui em Francisco Beltrão. Vamos falar também em nome da Vida Ativa Suplementos. A Vida Ativa Suplementos tem tudo que você precisa para o seu pedal, para a sua corrida, para a sua natação. Tem tudo que você precisa em suplementos para todos os esportes. Toda a linha Dux e Reidrate. Seu pedal nunca mais será o mesmo. Vem para a Vida Ativa Suplementos você também. Essa é a loja que fica aqui no centro da cidade, mas já está abrindo a filial, hein? A loja 2, lá na Cidade Norte. A loja também está ficando realmente muito bonita na Avenida Tílio Fontana. Em breve a avenida também toda remodelada e tudo mais, recebendo mais uma loja especializada em suplementos, que é a Vida Ativa Suplementos, aqui em Francisco Beltrão. Agora serão 2 endereços, na Romeu Laro Verlang e também na Avenida Tílio Fontana, aqui em Francisco Beltrão. Bom, vamos para os nossos convidados. Para os nossos convidados do programa de hoje, os oficiais estão aqui conosco. Tudo bem, Gil Almeida? Bom dia. Bom dia, Everton. Mais faceiro, hein? Depois do jogo de ontem. Rapaz. Mais faceiro que gordo de camisa nova. Eu ia falar essa, mas fiquei com vergonha. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo aí. Um abraço. Depois da semana passada que não tivemos aí, estamos aí de volta e trazendo um convidado ilustre. É um doutor, né, no assunto, né? Mas antes de apresentar o nosso convidado ilustre, vamos falar com o Thiago Lorenzetti. Tudo bem, Thiago? Bom dia. Tudo bom, Everton? Bom dia. Tudo bem? Tá animado, hein? Tá, tamo aí, né, cara? Eu sou São Paulino e tô animado, que tá louco. Poxa. Mas tu vê, né, que a gente vai... Tá sabendo bem de futebol que tá louco. O dia tá tão bonito, Fala, doutor Fernando Manosso, professor conosco, sempre... É um espectador do nosso programa, hoje está como participante. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Everton, Thiago, Gil. Queria agradecer o convite aí de poder contribuir de alguma forma aí com o programa, que eu acho excepcional, né? Já elogiei em várias oportunidades que é muito bom que a bicicleta venha fazer parte da agenda e do assunto aí da moçada. É isso aí, você sempre contribui virtualmente, hoje presencialmente aqui conosco. Vamos contar um pouco da sua trajetória, da sua história no esporte? É mais ou menos essa a linha do programa de hoje, professor? Isso, como o Gil convidou, falou que nada específico a princípio, mais técnico, e sim aí como que eu me envolvi, né, nessa... Até confesso que fiz um esforço para lembrar de alguns momentos aí que talvez sejam marcantes, né, que levou a eu gostar tanto do assunto hoje e estar toda hora discutindo e tentando até inserir no meu trabalho, né, a questão da bicicleta. Então, estou à disposição aí para conversar sobre o tema. Como é que você entrou nessa modalidade esportiva ou começou como um veículo de locomoção? Podemos dizer que a bicicleta entrou na minha vida assim como ela entrou na vida de toda criança, né? Queria ter uma bicicleta e tinha lá a berlinetinha, depois uma Caloi Cross, né? Aí depois começaram a surgir as cruisers, que deram origem às mountain bikes, né? Então, aí depois, eu não sei se foi
acho que na 94 ali, 93, começou a permitir importação, né? Daí começou, antes de chegar as bicicletas mountain bike, começou a chegar kit de marcha. E meu pai instalou numa Ranger, Monarch Ranger, na época, as marchas, né? 18 marchas. E aí é onde a gente começou a ir mais, assim, para os buracos, para as quebradas, né? Porque também na época da Caloi Cross era mais criança, não ia, às vezes, para muito longe, né? A mãe não deixava, o pai brigava, assim... A famosa Caloi Cross, né? Essa fez sucesso, né? A minha era pneu balão, mas tinha aquela light, que era tudo de alumínio. Era o sonho de ó, isso. Vermelha, né? Tinha Aquela azul, vermelha linda, e né? dourada. Aquelas... E aí, onde a gente ia muito pro interior, assim, minha avó tinha sítio e tal, então... Sempre aquela vontade de pedalar fora da cidade, né? Só que aí, como não tinha idade, assim, a gente queria sempre levar. Então, a gente sempre levava a bicicleta, às vezes, para pedalar no interior, né? E aí começou o gosto, assim, por ir pedalar. E aí, em acho que foi mais ou menos 95, 96, que daí meu pai mandou montar uma mountain bike mesmo, que meu irmão foi estudar fora e montou uma para ele e mandou montar uma para mim também. E aí foi com essa que a gente começou. Pra agradar os dois, pra não dar briga. Até porque eu tava usando sempre a que era do meu irmão, né? Mais velho. Então, daí a gente ia pro interior e essa bicicleta da foto 1 ali. Isso, vai chamando as fotos aí. Só que eu não apareço, até o Gil falou, mas agora como é que vai provar, né? Mas Como é que vai provar? essa foto tem uma história. Não, essa é acho que é a 1. Isso, essa daí. Esse dia aí nós andamos 50 quilômetros, nunca tinha andado acho que mais de 20, assim, e daí se investamos andar um monte lá em Apucarana, que eu morava lá. E aí furou o pneu faltando 10 quilômetros para chegar no asfalto, não para chegar em casa. E aí achamos um abacaxi jogado no meio da estrada, e não é uma região produtora de abacaxi novinho, limpinho, todo mundo esfomeado ali de sede, de tudo. Não tinha um canivete, tinha furado o pneu, não tinha câmera, não tinha nada, levava nada, né? Aí achamos uma chave do cadeado, que tinha 2 centímetros de tamanho a chave. Abrimos o abacaxi e todo mundo mergulhou para dentro do abacaxi. Foi o melhor abacaxi. Foi um teste de sobrevivência. Sim. Esse dia aí foi... E aí aquela bicicleta ali, a primeira, fora aquela Ranger, né? Foi a primeira mountain bike que saiu pro interior aí. Quebrou o garfo umas 2 vezes. Hã? Era outros tempos, né? Sim, não tinha uma suspensão, nada. O garfo quebrou umas 2 vezes de ir pros buracos e tal, né? A gente conversa com a galera aí que é mais do tempo do Fernando aí, que começou no ciclismo. Eles davam a volta do morro da antena ali como que é, Gil? Do Enéas Marques? Do Enéas Marques ali. Diz que eles saíam de manhã cedo pra voltar à noite, cara. Então, e hoje a galera faz em 3 horas, né? Estourando. E a galera vai firme, né? Ficava Mas um a dia galera fora. era assim, ia sem nada, furava pneu, dava jeito. Era curtição mesmo, né? Sim. Não, só pra... porque todo mundo tá pensando, o professor deve ter uns 50 anos. Quantos anos você tem, oficialmente? Como se isso fosse lá 49. na década de 60, né? Eu tenho 41. Então, não é tão... Não é tanto tempo, É não. novo, né? Novo. Sim. Acho que é mais novo que o Gil, né? O Gil. Nossa, velho. O Gil tá com Agora- 37. É que a gente acho que teve a oportunidade... Tá bem, tá bem. A gente teve a oportunidade, acho que na nossa idade, né? Teve a oportunidade de pegar toda essa transformação das bikes, né? Isso. Que foi muito rápido. Exatamente. A gente pegou toda... O legal da nossa geração é que a gente viu várias revoluções, Sim. vamos dizer assim, né? A gente viu a questão de internet, computador, celular e principalmente as bicicletas, né? Sim. Então, assim, a gente viu... Aí veio desde a época do cantilever, né? Daí veio Isso, e essa aí daí era. agora mudou, já virou freio a disco. Então, se você for ver, tem toda uma evolução que a gente conseguiu acompanhar, né? Sim. Eu não sou especialista, mas eu lembro que tinha o câmbio Shimano. Quem tinha o câmbio Shimano era o top da balada, né? Era a bicicleta mais top e tinha o câmbio Shimano. Continua ou não? Os primeiros que vinham, era até difícil achar Shimano. Os primeiros que vinham, o mais top que tinha na época era o Shimano Cis, né? Aí, mas esse kit aí que meu pai comprou, que eu falei, era Sun Race na época. Reis. E Existe ainda até hoje tinha uns também. outros paralelos, assim, que
Yamada. Isso, uns outros. Nossa, Tinha muita marca. Ô, Fernando, mas você, o Alessandro Lessoni Bike Shop tá questionando aqui, 41 anos, Fernando? É gato? É tipo o Sandro Hiroshi quando jogávamos de São Paulo? O olho é meio puxado igual do Sandro Hiroshi, não sei não. Se a identidade não for gato aí. Mas você nunca foi assim, tipo... Claro, sempre foi de pedalar e tudo mais, você falou que começou na infância, mas nunca foi radical ao ponto de, eu não ando de carro. Não, sou contra o carro. Não Até muitos comentários que eu faço no Facebook, assim, às vezes abominando não o carro, mas abominando o uso excessivo do carro e a preferência, digamos. A preferência, né, que tanto em termos de gestão pública, em vários aspectos, muitos falam, por que você critica tanto o carro e tal? Não é que critico, né? Eu também sou refém, eu também preciso desse sistema, levar as crianças para a escola, às vezes de carro, preciso fazer coisas de carro também tenho carro, né? A questão é que a sociedade como um todo, depois da invenção do carro, né, ela acabou ficando refém um pouco disso e criamos a cidade para os carros. Mas acho que isso é um assunto para até um debate posterior. Uma pauta bem interessante para um programa, né, voltado bem para isso, porque o que acontece, o que a gente conversa, né, já nos outros programas, dá a impressão que é uma guerra, né? Sim. Carro contra bicicleta, bicicleta contra carro, e não, todos são integrantes do trânsito em si, né? Mas infelizmente parece que não só o motorista em si, quando ele entra dentro do carro, ou quando um motociclista sobe numa moto, ou até mesmo nós ciclistas, quando subimos numa bicicleta, parece que toda aquela paciência, aquele bom senso, ele desaparece, né? Eu preciso chegar mais rápido em casa, eu preciso, amarelou, vou acelerar. Então, assim, essa é a nossa ideia, né, de trazer o contexto de uma empatia, de um bom senso no trânsito, né? Então, trazer algumas... o ciclismo para o cenário, para justamente disso, de apresentar uma nova proposta, né, que pode ser muito mais vantajosa e trazer inúmeros benefícios para todos, né? É isso, eu quis fazer essa pergunta exatamente pelos questionamentos, pelos apontamentos que o professor faz aí nas redes sociais. Eu vejo que, e aí depois da sua manifestação vem uma enxurrada de outros comentários e você entra no debate, né, sobre o assunto. Eu acho bem interessante deixar bem claro isso, que você não é contra, e sim você é a favor de uma mobilidade urbana, né, que é o que a gente espera que aconteça, né? Esse é um outro assunto que entrou na minha vida, assim, que eu estava tentando depois conversar com o Gil, lembrar como que foi, né? Porque eu pedalava por lazer e tal, né? E até a questão do cicloturismo, de fazer pequenas viagens, assim, até começou antes dessa minha ânsia por conhecimento na área de mobilidade urbana e tal. E aí eu estava tentando lembrar, eu acho que foi eu estava dando aula na UEM, em Maringá, tinha recém terminado o mestrado, e o tema técnico do mestrado, embora eu sou geógrafo, né, e essa questão da mobilidade urbana também passa pela área técnica dentro da geografia, mas o meu mestrado foi em outra área, né, e aí eu queria... eu andava muito de bicicleta lá em Maringá e tal, e acabei conhecendo algumas pessoas chaves, assim, o Marcelo Casco, já falecido lá de Maringá, um companheiro de pedal, e que depois ele também era um grande cicloativista lá em Maringá, e foi um exímio cicloturista também, grandão, pesava uns 130 quilos, fez estrada real, foi para tudo quanto é canto de bicicleta, e no tempo dele, sabe? Então, ele até fazia várias brincadeiras, assim, que... isso que é mais legal, né? Porque o cicloturismo e essa mobilidade urbana, ele não tem tempo, né? Sim. Isso, tu não precisa, eu sou um atleta, eu preciso fazer no menor tempo. Isso não existe, né? Então, claro. É no seu tempo e nas suas condições, né? Quer parar, descansa, organiza, se organiza e continua, né? Vamos promover um debate, então,
programas posteriores sobre mobilidade urbana. Beltrão tem muito a desenvolver, né, Fernando? Beltrão tem muito a desenvolver, Sim. não só Beltrão, né? Todos os municípios em torno aí, principalmente ter parte de sinalização. Se a gente for ficar conversando o que tem que fazer, a gente fica uma manhã inteira aí. Passa mesmo. E vocês que trabalham nessa área de construção também tem muito a contribuir nesse debate. Mas vamos para as fotos aí, professor. Vai falando das fotos. Então, aí mais ou menos no final da graduação, né, com o advento da internet, a gente começou a ter acesso a alguns... comecei por acaso, isso eu não consegui lembrar como que foi, mas acesso a relatos de viajantes de bicicleta e tal, né? E eu comecei a ler muito, e daí eu descobri o Clube Brasileiro de Cicloturismo. E aí tinha uma lista de participação no Yahoo ainda. E aí eu participava dessa lista e, puxa, e nessa lista acabei conhecendo um monte de gente que pedalava e tal. Aí fui participar de uma feira, Adventure Sport Fair, em São Paulo. E lá eu conheci o Rodrigo e a Eliana, que eram os presidentes do Clube Brasileiro de Cicloturismo. E o Olinto também, né, que tinha dado a volta ao mundo e tal. Então, talvez com essas pessoas e os relatos e tal, fui pegando gosto. Eu falei, não, quero fazer uma viagem. Quero fazer uma viagem também e tal, né? Já pedalava. E aí eu e um colega, o Everton, acho que é a foto 3. A gente falou, não, vamos fazer Maringá, União da Vitória, pedalando. Mas assim, a gente estava preparando assim, achando que ia, né, se precisaria de toda uma logística e tal. Pecamos no excesso de planejamento e a viagem não aconteceu. E aí, que é o que tem acontecido no nosso grupo hoje, né? Passa o ano planejando, chega no final do ano não vai. Vai que Beer tá nessa Ele só se reuniu para tomar cerveja, não sai a viagem. Nem para tomar cerveja estamos conseguindo mais se reunir. Daqui a pouco a bikezinha sai da foto da camisa e vira só cerveja. Aí essa foto aí, a placa de Ponta Grossa, em Bituba, foi uma viagem legal que ela resultou desse planejamento que eu fiz com um colega meu, o Everton, que a gente acabou fazendo depois outra viagem ali perto de Apucarana. É bom de nome, viu? E aí, eu tinha planejado passar pela terra que meu pai nasceu, ali na região de Bituva e tal. Então eu fui de ônibus até Guarapuava, e fiz Guarapuava, Ponta Grossa, mas passando pelo interior, onde meu pai nasceu. Lembra e tal. mais ou menos que época que era? Foi 2006, eu acho. 2006. Daí na vilinha lá que meu pai nasceu, eu cheguei lá sem avisar ninguém lá. Como era pequenininho, eu falei, deixa eu já perguntar para aquela mulher que está saindo daquela casa lá, onde que tem um manosso aí. A mulher era manosso, já fiquei na casa dela, já posei lá, jantei lá e tal. Aí fui até Ponta Grossa, no outro dia, nos outros parentes lá, e depois fui embora. Na hora que eu cheguei em Ponta Grossa, eu percebi, puxa, dava para continuar pedalando mais uns par de dias, né? E devia ter ido, né? Porque naquela época não tinha filho, acho que só namorava, estava de férias. Olha aí. Foi uns 4 dias só. E essa outra ali que foi mostrada é meu irmão com o Cipriano, que daí foi parceiros aí de outras viagens quando eu já morava em Maringá. Fizemos os Campos Gerais, região ali de Castro, Guartelá, e que depois voltamos agora com o grupo aqui de Beltrão. Essa aí é a magrela que tu tem ainda hoje? Essa aí, eu tinha acabado de comprar ela. Comprei aí. em 2006, acho que isso aí deve ter sido 2007. E aí é na mesma pousada que nós ficamos com o João, o Gil e o Fabrício ali em Tibagi. Essa eu não fui. Só o João e o Fabrício. Você não foi, né? Olha, já tem a latona de escola. Aí ali eu peguei aquela foto justamente porque ali acho que começa um pouco a raiz do Biking Gear. E aí fui sempre me interessando assim por fazer, tentei todo ano, né, fazer algum passeio assim. Aí quando vim para Beltrão, daí não conhecia ninguém que pedalava. Eu lembro que fui lá na União da Vitória, na bicicletaria lá. Perguntei se tinha algum grupo de bicicleta e tal, isso em 2011. E daí acabei descobrindo um grupo de professores da Unipar que pedalava, João Alexandre, mais um grupo. Aí ficou um bom tempo assim pedalando com eles e tal, e daí começou a aumentar, surgiu uma piazada lá, o Evandro, o Iago, o Felipe. Aí começou a surgir, até coincide mais ou menos com o auge de surgimento aí do WhatsApp, né? Começaram a criar os grupos e tal. Mas daí pulverizou, né? Cada um começou a gostar de um ritmo diferente, né? Daí o pessoal criava o grupo. Aí você ia pedalar uma vez com o pessoal, e acho que às vezes o pessoal percebia que seu ritmo era outro, e quando você vê você não estava mais no grupo, ou os caras estavam marcando já com outro grupo.
Então, aí ficou assim, né? Mas isso acontece até hoje. Deve acontecer até hoje, né? Acontece. Ó, vamos criar outro, porque se não chamar tudo aquele povo lá, não vou sair do lugar, né? Faz um pedal, daí já acaba o grupo, que daí já... Já estão evoluindo. E aí tem uma coisa interessante também, que quando eu vim para cá a gente criou o que a gente chama aí do Pedala Beltrão, né? Sim. Até na época, quem ouvia, às vezes o barulho que a gente fazia com 3, 4 pessoas, dava a impressão que era um grupo enorme de ciclistas, mas era eu, o Felipe, aquele outro menino que trabalhava na prefeitura lá, esqueci o nome dele agora. E a gente meio que fazia um ciclo ativismo, assim, né, em prol aí da bicicleta e tal. Até tem a foto 10 ali, que é uma faixa de TNT que a gente colocou na porta da prefeitura lá. Cadê a expansão das ciclofaixas, ciclovias, né? Colocamos no muro, na porta, e colocamos ali na Júlia Assis com a Curitiba. E olha que naquela época nem tinha sido tirada a ciclofaixa da Curitiba ainda, né? A gente estava só pedindo a expansão delas. E aí depois veio a polêmica do estacionamento e tal, né? E até tinha uns colegas que... Só que essa questão do ativismo, ela é bastante complicada. Tanto foi em Maringá, continua sendo lá em Maringá, que eu vejo meus colegas lá. E você precisa de mão de obra, assim, de colegas para ajudar e tal. E muitos, às vezes, acabam... Você pode ver, tem um monte de ciclista, mas se você for angariar um monte de ciclista para fazer um ativismo em prol da bicicleta, você não consegue muita gente, né? Tivemos problema na associação lá também, então... Nós estávamos conversando é difícil. Semana passada sobre esse assunto, né? É difícil você reunir o pessoal para você mobilizar para algo, né? Sim. Fazer uma limpeza de acostamento de rodovia, vamos supor. A gente que treina lá, a gente que anda lá, né? Então é difícil a união de todos, né? Isso o que vocês passaram, talvez, não é fácil. Sim. Inclusive tem aqui uma mensagem para você, professor. Diz aqui, ó, aqui é o Cipriano de Maringá. Cipriano, um grande eu abraço avisei a todos, ele. em especial ao Fernando, com quem tive o prazer de dividir alguns pedais e fazer o cicloturismo. Acabei de aparecer, inclusive, numa foto que ele mostrou aí. Isso, aquela com meu irmão ali. A gente fez umas 2 ou 3 juntas. Aí ele levou o filho dele, nenhuma até. Gente boa demais. E tem mais algum passeio, Fernando, programado aí? Como que tá o Bike Beer? Acho que eu quero fazer parte desse grupo, hein? Então, nós não fizemos... Everton, vamos nesse aí. Vamos se escalar. Não, Já estamos se escalando. Quem assistiu, né, o Nem outro que eu programa levo a cerveja atrás. E está assistindo agora, dá até a impressão, né, que a gente... Nossa, que a gente, né, leva a cerveja no alforge, né? Sim. Mas no máximo, assim, só todo dia à noite, a hora que a gente chega. Só não leva porque pesa demais. E aí aquele pedal que foi feito só eu e o João, acho que foi o primeiro cicloturismo que eu fiz depois que eu vim para cá, foi eu e o João Medeiros. A gente fez um pedaço do Circuito das Araucárias e um pedaço do Europeu, né? E terminamos em Blumenau. E aí, assim como a festa pomerana de Pomerode, o bar da Eisenbach, apareceram no caminho, assim, né? Sim, não estava no roteiro. Isso, de repente, olhando na esquina, Eisenbach. E naquela época não vinha tanto as Eisenbach para cá, né? Estão fazendo propaganda aí, não dá para Tomou de cobrar tudo uma sabor. caixinha. Vamos cobrar uma coisa. Só vinha a Pilsen, eu acho, se viesse ainda, né? Eles não tinham sido vendidos ainda. Cara, nós sentamos lá e tomamos todos os modelos, né? E ainda depois compramos uma caixinha de long neck, colocamos na garupa. O duro que o bar da Eisenbach dava quase, acho que 11 quilômetros da rodoviária, cara. E aí, para chegar na rodoviária? É outro cicloturismo. Né? Lembrando, né? A gente fala da cerveja, né? Não é incentivando nem o consumo, muito menos, muito pelo contrário. Sim. Mas é que uniu duas coisas que a gente gosta de fazer, né? Que é a bike e, claro, sentar, tomar uma cerveja, trocar uma ideia. Como a gente foi falado lá naquele programa que a gente falou sobre cicloturismo. É o momento de você simplesmente se desligar, né? Então tem o pessoal que sai de moto, anda de moto, vai de Jeep, faz uma viagem com a família. E aí a gente consegue organizar, nesses últimos 2 anos não consegui organizar, né, a agenda de todos, mas justamente para isso aí mesmo, né, para você se divertir. E aí, são histórias que você vai olhando as fotos, né, até a gente tava brincando ontem com o Fernando falou assim, rapaz, tive que fazer força aqui para lembrar algumas coisas aí, né, dessas fotos. E aí você vai olhando as fotos, né, e vai relembrando os bons momentos, né, em cima da bike. É uma bebida
social, igual, né, como se diz por aí. É né? curtição, né? É o suficiente para repor as energias que a Isso. gente queimou durante o dia, né? E por isso que a gente queima, né? Exatamente. Inclusive, quando a gente planeja os roteiros, né, a gente se encontra para tomar uma cervejinha e planejar o roteiro, né? E aí fica tomando cervejinha e não olha direito as características do lugar, de hora que chega lá aquelas pirambeiras quando vai fazer, né? Quem que inventou esse negócio? Bastante programação e logística, né? É. Que tu falou, né? Quem que inventou essa subida? Planeja, mas na hora ninguém olha e vai igual. E daí depois reclama. Não, mas é legal. A história da cerveja, ela é... Pra repor, isso aí é fundamental. Na verdade, no cicloturismo, ainda Claro. no final de tarde ali... Necessário. É necessário, né? A gente coloca que é necessário. Sim. Aí relaxa os músculos, descansa, dorme. E aproveitando, nos próximos programas nós vamos trazer uma nutricionista, né? Para dar um embasamento, né, teórico e científico, né? Sobre Mas o que nós combina estamos antes para ela não falando agora. falar que a cerveja não pode. Né? Ou senão para omitir, né, essa É, informação. aí. omitir. Mas e É. agora, Fernando? Final de ano aí tem alguma programada? Não, então, o Gil comentou do Araucárias, né? A gente fez só um pedacinho, eu e o João naquela época, e ele inteiro, acho que é bem bacana. E a gente, na verdade, a gente tem vários planejados, né? Porque a gente, quando vai chegando o final do ano e a gente pretende fazer, o que a gente faz? Como envolve alvará em casa, envolve a data de todo mundo e tal, o que a gente faz? A gente pensa algo mais curto, algo mais perto e mais curto, 2, 3 dias, algo mais audacioso e tal, né? Se a gente conseguir um alvará mais extenso. Essa história do alvará aí não é fácil, cara. Não é fácil. Essa negociação é a pior que tem. Daí a gente pensa em mais de uma opção. Então, como a gente, às vezes, pensa até umas 3 opções e chega no final do ano e não faz nenhuma, então tem na manga aí vários, né? Tem o lá de Jaguariaíva, que a gente pensou em fazer acampando, daí tem esse do Araucárias, tem um do litoral aqui que a gente gostaria de fazer de Superagui, ali começar no estado de São Paulo, terminar no Paraná pelo litoral ali. Litoral, né? Bem legal. Duro que ali tem que pegar uns 3 translados de barco ali. Então, tem algumas opções aí, mas ainda não sentamos para tomar uma cervejinha e decidir qual que vamos fazer. Legal. Tem mais foto para mostrar, professor? Daí, assim, tem umas fotos ali da época que eu, lá em Maringá, né, assim como... Então, assim, para ninguém achar que eu só faço bagunça aqui em Beltrão, né? Lá em Maringá também eu ajudei a Mas fazer... tá na hora de fazer uma de novo aqui em Beltrão, tá na hora, tá muito calmo, eu né? acho. Tá muito quieto. Então lá a gente organizou, quando eu me filiei à UCB, União de Ciclistas do Brasil, em 2008, e também acabei conhecendo aquele movimento Critical Mass lá, né? Que tinha as bicicletadas, e aí a gente organizou lá em Maringá as bicicletadas e tal, então reunia os ciclistas num sábado de manhã lá e fazia uma muvuca lá no centro, lá colocando umas mensagens e tal, ocupando o espaço dos carros, mas circulando, né? E aí foi na inauguração essa foto foi na inauguração da ciclovia da Mandacaru. E hoje, quando eu volto para Maringá, não que tenha sido por isso, né, por esse movimento, mas hoje, quando eu volto a Maringá, eu acabo até tendo uma sensação assim, né, de satisfação. Assim, hoje está com mais de 40 quilômetros de ciclovia, tem um monte de ciclovia sendo feita. Né? Não que elas não iam acontecer, porque é uma tendência, né? Mesmo que ninguém tivesse feito nada. Né? Precisa, né? É igual aqui em Beltrão. Se um dia a gente tiver uma infraestrutura cicloviária, né, extensa, conectada, né, não quer dizer que foi porque a gente fez barulho em algum momento. Né? É uma tendência que os prefeitos, uma hora ou outra, vão ter que se despertar para isso. Uns despertaram mais cedo, outros ainda não se deram conta, né, da importância que isso tem. Né? Maringá, hoje, você olha... eu até fiz na época, em 2007, quando eu estava na UEM, lá a gente fez uma contagem nessa ciclovia, em 2 ciclovias lá. E eu até estou em contato com os colegas lá para a gente repetir essa contagem agora, que eu quero ver a diferença que vai dar de número de usuários. A gente fez uma contagem de manhã, na hora do almoço e à tarde. Né? E se fizer agora, com certeza, porque elas estão em maior quantidade, estão conectadas, né? Então abriu oportunidade para mais pessoas usar a bicicleta. Então, você olha Maringá hoje, assim como várias outras cidades que investiram em ciclovia, né? Ninguém tem ciclovia inutilizada. É claro, se faz um pedacinho ligando nada a lugar nenhum, não adianta reclamar que não usam. Mas quando elas estão conectadas e elas abrangem uma grande área na cidade, né? Vários bairros e tal. Universidades, isso, pontos o ciclista aparece, né? porque ele já existe, né? Sim. Tem umas imagens aí, eu não trouxe, mas
os passeios que o Sesc tem feito aqui, né? Você olha a quantidade de ciclista que vai na rua, né? E se 10% daquilo usar uma vez por semana para ir para o trabalho, por exemplo, né? A quantidade de gente que poderia estar deixando o carro em casa, né? Mas já foi feito estudo, né? O principal motivo é o medo. Não, o principal motivo é o medo das pessoas saírem no trânsito e tal, né? Então, e Beltrão sempre teve um anseio bem legal assim sobre o ciclismo. Desde o tempo do antigo Chico Pneus, fazia os passeios ciclísticos no Dia da Criança. Sempre tinha muita gente, cara. Sempre tinha bastante gente mesmo, né? Não, então, todo mundo tem sua bicicleta, Sesc, né? Então, todo mundo. O pessoal bate a poeira, tira, leva, enche os pneus e vão para os passeios. E aí eu não sou um ciclista assíduo, assim, quando consigo eu vou. Mas às vezes que eu vou andar, e eu gosto mais de andar na cidade mesmo, e ando pela ciclofaixa. E aí tem uma galera que acha que a ciclofaixa é para caminhar. E aí você divide espaço com quem está caminhando ali, né? Às vezes fica naquela indefinição, não sabe se vai para a direita ou pela esquerda, né? Porque tem uma galera caminhando na ciclofaixa, né? E não é para isso, né? É para bike, né? Eu sempre dizia, até lá em Maringá eu falava isso, que essa da Mandacaru que surgiu ali, que eu estava na inauguração ali, até hoje ela é muito utilizada por pedestres, e olha que tem calçadonas enormes dos dois lados e tal, né? Mas assim, é natural que em algum momento ou outro um pedestre às vezes tenha que estar no espaço da ciclovia, porque para ele talvez o risco é menor do que se estivesse na rua, porque às vezes não tem a calçada. Sim. Então eu como ciclista, eu tento sempre partir do princípio de que ele merece o meu respeito como ciclista, assim como eu, quando preciso estar na rua de bicicleta, mereço o respeito do motorista, né? Mas de fato, as ciclovias e ciclofaixas muitas vezes nas cidades acabam atraindo, né, o público esportista, ou para correr, ou para caminhar, né? Ou até mesmo para uma mãe empurrar um carrinho, que às vezes na calçada tem, né, um monte de degrau, isso, aquilo, rampa para carro e tal, quando tem. Então, ela acaba revelando um outro problema, né? Além, às vezes, da falta de infraestrutura cicloviária... falta de calçadas. Falta de calçadas, né? Às vezes, seguras para os pedestres acabam migrando para... Mas, de fato, o problema é que, às vezes, tem a calçada ali e as pessoas estão na ciclofaixa. É um problema, de fato. Mais alguma informação que vocês queiram destacar aí, meninos? Tem... Esse final de semana rolou mais uma prova lá em Castro, né, de mountain bike. O Johnny foi para lá na surdina, de surpresa, chegou lá e ganhou a prova. Até surpreendeu todo mundo tava... Até tem um vídeo rolando nas redes sociais aí que o pessoal tava filmando o pelotão, achando que era o pelotão da frente. De repente se ligaram que tava o Johnny mais pra frente ainda, então ele venceu escapado. Sobrando. Mais um resultado aí bom pro Johnny aí, pra Beltrão, né, no ciclismo. Nós tivemos também uma prova de BMX, né? Eu tenho até a foto, separei a foto aí, inclusive. Que legal, olha aí, ó. Aí é a Duda. Dudinha aí conquistando o bicampeonato, né? No BMX feminino. Ela que fez brasileiro, né? Vale destacar. Exatamente, o bicampeonato brasileiro dela, né? Então, legal aí a gente trazer também ela um dia para contar a história dela também, né? Porque para ela tá andando assim, ela precisa sair muitas vezes de Beltrão, né? Ela treina bastante em São Paulo, né? Essa prova foi em São Bernardo do Campo. Ela fez uma manobra, se eu não me engano, foi a única ou tem mais alguma mortal que ela deu? Menina que faz essa manobra, então, aquele mortal, né? Backflip, se eu não me engano. Cara, nem eu confesso que eu já fiz caindo desse aí. Subi no Morro do Kunz ali. Eu já fiz igualzinho. Não foi objetivo, foi consequência. Então, assim, é um baita resultado, cara. Então, assim, olha, tem que... O beltronense que gosta do ciclismo e que gosta do esporte, ele tem que estar orgulhoso pela Duda, que ela fez um feito histórico. Entrou para a história do ciclismo nacional, né? Isso aí, parabéns a Dudinha. Esperamos vê-la aqui no programa, inclusive na terça-feira, para a gente debater um pouco mais, falar um pouco mais sobre as meninas também no ciclismo, né? E na modalidade dela, ela é bicampeã brasileira, né? Então, e esperamos que ela esteja em Paris, inclusive, né? Paris, exatamente. Nos Jogos Olímpicos. Tem grande chance. Tem grande chance. Professor Fernando Manosso, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito bom conhecer um pouco mais da sua história e esperamos que o senhor possa estar conosco em outras oportunidades discutindo
curtindo ainda mais o cicloturismo, o ciclismo de uma forma geral. Eu que agradeço o convite e foi uma satisfação, né? E mais uma vez registrar aqui, né? Como esse programa foi feliz, né? E está sendo, né? Então, parabéns mesmo por trazer o assunto, né? Do ciclismo e suas nuances aí e a importância que também tem a bicicleta para as cidades, né? Para a pessoa, todo mundo já sabe que tem, né? Saúde e tal, né? Mas ela pode ser, mais do que já é, ela pode ser muito importante para a saúde da cidade também. É isso aí. Obrigado, professor Fernando Manosso. E obrigado, Gil. O Gil que teve a ideia, me chamou, a gente só juntou a parceria. Não, legal, é isso daí. A gente precisa disso daí, parcerias, né, para levar o ciclismo mais para frente. Agradeço aí, Fernandão, aí a disponibilidade. E vamos em frente. Semana que vem tem mais. É isso aí. Obrigado, Gil Almeida. Obrigado, Thiago. Valeu, obrigado, Everton. Obrigado, Fernando. Obrigado, Plo. E vamos sempre fomentar o ciclismo e principalmente, né, sempre cuidando da segurança dentro da cidade, né, Fernando? Sim, isso aí. Precisa. Valeu, obrigado, Thiago Beleza. Lorenzetti, obrigado, Gil Almeida, obrigado, professor Fernando Manosso. É o nosso quadro Bike no Sofá, no oferecimento da Vida Ativa Suplementos. Tudo que você precisa para o seu pedal, para a sua corrida, para a sua natação, você encontra na Vida Ativa Suplementos. Tem tudo que você precisa para todos os esportes. Linha Dux e Reidrate, o seu pedal nunca mais será o mesmo. Vem para a Vida Ativa Suplementos você também. Tem na Romeu Lauro Verlang, que é aqui no centro, mas também tem agora lá na Cidade Norte. Em breve a inauguração da Vida Ativa Suplementos aqui em Francisco Beltrão, também na Avenida Atílio Fontana, em Francisco Beltrão. Vamos falar também da Sony Bike Shop. Você não conhece a Sony Bike Shop? É a bicicletaria mais completa de Francisco Beltrão, representante oficial das bicicletas de alto padrão Soul, TSW, Absolute e Redstone. Não perca mais tempo e vá direto na Sony Bike Shop. Tem tudo o que você precisa em peças e acessórios para sua pedalada. Além disso, tem uma oficina especializada para todas as marcas e todos os modelos e faz aquele serviço de leve trás. Se você não pode ir até a bicicletaria, chama o Alessandro, o pessoal vai lá, busca a tua bike, ajeita ela, deixa redondinha e devolve para você na sua casa, na sua empresa, onde você quiser. Na rua Porto Alegre, sinaleiro do bairro Alvorada, aqui em Francisco Beltrão, tem Sony Bike Shop, a casa do ciclista. E para fechar, a Abrazac, especialista em discos diamantados, trabalha com produtos para marmoraria, porcelanataria e construção civil. Precisando de brocas, discos, lixas para concreto, mármore, granito e porcelanato você encontra na Abrazac. Também tem ferramentas em geral, martelo, alicate, chaves, tudo isso na rua Paraíba, bairro Vila Nova, aqui em Francisco Beltrão. É a mesma rua da Iraci Bolos. Se você quiser pedir alguma ferramenta, alguma informação, enfim, fazer alguma cotação de preços, tá o telefone na tela aí, o 99902 7325 99902 7325 é a Abrazac no bairro Vila Nova, aqui em Francisco Beltrão.